Bom, meus irmãos, nós daremos continuidade hoje ao livro de Josué. Nós estamos chegando ao final desse livro, um livro que tem trazido muito aprendizado para mim e muitas aplicações para a minha vida. E eu tenho tido a oportunidade de rever muitas coisas que eu já aprendi, coisas que eu tenho lutado para praticar. E, meus irmãos, é maravilhoso poder ver como Deus conduz a história para a honra e para a glória dele. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante. Hoje nós vamos falar sobre a unidade na adoração a Deus. E certamente os irmãos já ouviram algumas vezes ao longo da vida de vocês, seja por meio da palavra do Senhor, aqueles que conhecem o texto bíblico onde Jesus diz que não existe a possibilidade de uma casa permanecer em pé se ela estiver dividida. Mas talvez vocês já tenham ouvido isso também por meio de ditados populares. E apesar de crermos que isso é uma verdade, apesar de declararmos para as outras pessoas que nós cremos que isso é uma verdade de fato, muitas vezes damos as costas para esse ensinamento da parte de Cristo, achando que não tem tanta importância assim, ou talvez que não vá causar um estrago tão grande e tão rápido. Algumas vezes esse pensamento chega ao extremo de acreditarmos na possibilidade de vivermos uma vida de adoração completamente dividida. E isso às vezes nem nos incomoda. Muitas vezes nós pensamos e ouvimos as pessoas aí afora falando para a gente: não, você pode adorar a Deus da maneira que você quiser. Não, a adoração é uma coisa que tem que ser no seu coração. Esse negócio de seguir os padrões da Bíblia, não, isso aí é extremismo, é legalismo, é xiitismo. Você não precisa seguir necessariamente o padrão que Deus estipulou para adorá-lo, para que de fato isso seja adoração. As pessoas falam isso, inclusive evangélicos falam sobre isso. Nós vemos por aí afora as pessoas tendo um conceito de adoração restritamente ligado ao momento de louvor. E por isso fazem desse momento um verdadeiro show, um verdadeiro espetáculo, para talvez assim mostrar: nossa adoração é muito boa. Sem necessariamente se preocupar com o padrão que Deus estabeleceu. E meus irmãos, nós vamos ver no texto de hoje que não é bem assim. Na verdade, não é nada assim. Nós vamos ver no texto de hoje que a preocupação que Deus estabelece com relação à adoração ao nome dele, que não pode ser algo que flua do seu coração, porque você é pecador assim como eu, e portanto não tem condição nenhuma por si mesmo de produzir algo que de fato louve e honre ao Senhor. Por isso ele estabelece um padrão, ele designa, ele direciona o povo a adorá-lo da forma como ele estabeleceu e não como nós gostaríamos que fosse. E por isso eu peço então que os irmãos abram as suas Bíblias ao capítulo 22 de Josué. Nós vamos dar sequência naquilo que vimos na semana passada, algumas semanas atrás, em Josué, capítulo 22, os versículos de 1 a 9. Nós pensamos um pouco aqui a respeito dessa obediência que traz honra, mas nos versículos 10 a 34, hoje nós veremos a importância da unidade na adoração. Não basta apenas ter boa intenção para adorarmos a Deus. É necessário que nós estejamos com os nossos corações completamente debruçados no padrão que ele estabeleceu. Por isso eu peço que vocês, irmãos, acompanhem comigo a leitura do capítulo 22, nos versículos de 10 a 34. Josué, capítulo 22, versículos de 10 a 34. A palavra de Deus diz assim: quando chegaram a Gelilote, perto do Jordão, em Canaã, as tribos de Ruben, de Gade e metade da tribo de Manassés construíram um imponente altar ali, junto ao Jordão.
Quando os outros israelitas souberam que eles tinham construído o altar na fronteira de Canaã, em Gelilote, perto do Jordão, no lado israelita, toda a comunidade de Israel reuniu-se em Siló para guerrear contra eles. Então os israelitas enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, à terra de Gileade, as tribos de Ruben e Gade e metade da tribo de Manassés. Com ele enviaram 10 líderes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe de suas respectivas famílias dentre os clãs israelitas. Quando chegaram a Gileade, as tribos de Ruben e de Gade e a metade da tribo de Manassés disseram-lhes: assim diz toda a comunidade do Senhor, como foi que vocês cometeram essa infidelidade para com o Deus de Israel? Como foi que vocês que se afastaram do Senhor, construindo um altar para vocês, rebelando-se assim contra Ele? Já não nos bastou o pecado de Peor? Até hoje não nos purificamos daquele pecado, muito embora uma praga tenha caído sobre a comunidade de Israel. E agora vocês estão abandonando o Senhor. Se hoje vocês se rebelarem contra o Senhor, amanhã a sua ira cairá sobre toda a comunidade de Israel. Se a terra que vocês receberam como propriedade está contaminada, passem então para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e se apossem de um território entre nós. Mas não se rebelem contra o Senhor, nem contra nós, construindo para vocês um altar que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus. Quando Acã, filho de Zerá, foi infiel com relação às coisas consagradas, não caiu a ira sobre toda a comunidade de Israel? E ele não foi o único que morreu por causa do seu pecado. Então, as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés responderam aos chefes dos clãs de Israel: o poderoso Deus, o Senhor, Ele sabe, e que Israel o saiba. Se agimos com rebelião ou infidelidade para com o Senhor, não nos poupem hoje. Se construímos nosso próprio altar para nos afastarmos do Senhor e para oferecermos holocaustos e ofertas de cereal ou sacrifícios de comunhão sobre ele, que o próprio Senhor nos peça conta disso. Ao contrário, fizemos isto temendo que no futuro os seus descendentes digam aos nossos: que relação vocês têm com o Senhor, com o Deus de Israel? Homens de Ruben e de Gade, o Senhor fez do Jordão uma fronteira entre nós e vocês. Vocês não têm parte com o Senhor. Assim, os seus descendentes poderiam levar os nossos a deixarem de temer ao Senhor. É por isso que resolvemos construir um altar, não para holocaustos ou sacrifícios, mas para que esse altar sirva de testemunho entre nós e vocês e as gerações futuras, de que cultuaremos o Senhor em seu santuário, com os nossos holocaustos, sacrifícios e ofertas de comunhão. Então, no futuro, os seus descendentes não poderão dizer aos nossos: vocês não têm parte com o Senhor. E dissemos: se algum dia disserem isso a nós ou aos nossos descendentes, responderemos: vejam a réplica do altar do Senhor que os nossos antepassados construíram, não para holocaustos ou sacrifícios, mas como testemunho entre nós e vocês. Longe de nós nos rebelarmos contra o Senhor e nos afastarmos dele, construindo para holocaustos, ofertas de cereal e sacrifícios, um altar que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus, que está diante do tabernáculo. Quando o sacerdote Finéias e os líderes da comunidade, os chefes dos clãs dos israelitas, ouviram o que os homens de Ruben, de Gade e de Manassés disseram, deram-se por satisfeitos. E Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse a Ruben, e a Gade e a Manassés: hoje sabemos que o Senhor está conosco, pois vocês não foram infiéis para com o Senhor. Assim,
vocês livraram os israelitas da mão do Senhor. Então Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os líderes voltaram do encontro com os homens de Ruben e de Gade em Gileade e foram para Canaã dar relatório aos outros israelitas. Estes se alegraram com o relatório e louvaram a Deus, e não mais falaram em guerrear contra as tribos de Ruben e de Gade, nem de devastar a região onde eles viviam. Os homens de Ruben e de Gade deram ao altar este nome: um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse tempo que o Senhor nos concede, de mais uma vez podermos ser confrontados pela Tua Palavra. E nós te pedimos nesse momento, Senhor, que o Senhor mais uma vez faça essa ação maravilhosa em nossas vidas, de nos mostrar a realidade que o Senhor estabeleceu como adoração, como nós devemos adorar o Senhor. E, Pai, que assim a gente possa compreender que a adoração ao Senhor ela não é condicionada ao coração do homem, mas sim, sempre será condicionada à Tua soberana vontade. Que nós possamos nos alegrar com isso, Pai, e que possamos viver uma vida de obediência a essa ação soberana Sua em nossas vidas. Que possamos adorar ao Senhor da maneira correta, como o Senhor deve ser adorado. Muito obrigado por tudo desde já, Pai. Nos abençoa nesse tempo e que o Senhor seja honrado e glorificado por meio dessa mensagem. Essa é a nossa oração e nós fazemos ela em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, antes de tudo, diante desse texto, um texto um tanto quanto grande, mas diante desse texto, a primeira coisa que eu gostaria de apontar e ressaltar para os irmãos é com relação à exigência da seriedade diante da adoração. A adoração a Deus, meus irmãos, exige seriedade. E seriedade aqui representa a obediência à vontade desse Deus soberano. Israel, diante dessa situação, enxerga aquilo como uma afronta a Deus, enxerga essa possível transgressão como uma afronta real a Deus, e por isso está disposto a guerrear contra os seus próprios irmãos. E eu gostaria de que os irmãos começassem prestando atenção na seriedade com que Israel responde diante da possibilidade dessa atitude de infidelidade. O versículo 12 mostra para a gente a atitude de Israel diante dessa infidelidade das 2,5 tribos que ficariam ao leste do Jordão. E a palavra de Deus diz: toda a comunidade de Israel reuniu-se prontamente para guerrear contra os seus irmãos. Eles não levaram isso na brincadeira. Eles entendiam que a adoração a Deus era algo extremamente sério. E, meus irmãos, entendam a adoração a Deus aqui como uma vida de relacionamento com Deus. Porque nós não adoramos a Deus quando cantamos louvores. Nós adoramos a Deus quando vivemos para Ele. Isso é adorar a Deus. Aqui, é claro, o contexto nos mostra algo que eles estão praticando, algo extremamente ligado ao altar, ao momento ali, à tenda do encontro, porque se trata do Antigo Testamento, se trata de Israel, mas nós vemos no Novo Testamento falando o novo padrão estabelecido por Deus, não que o antigo fosse ruim, mas porque o antigo apontava para aquilo que nós vivemos hoje, porque o antigo mostra como nós deveríamos estar com os nossos corações quando eles praticavam aquelas coisas. Os ritualismos, a forma de adorar, a forma de sacrificar, a forma de se achegar ao tabernáculo para que ali fosse feito um momento nacional de adoração, tudo isso representava aquilo que nós vivemos hoje. A motivação no coração deles deveria ser sempre adorar o Senhor com toda a sua vida, não no momento em que eles se achegassem ao tabernáculo. Então, nesse processo de adoração, nós vemos que exige muita seriedade, meus irmãos.
A postura de Israel aqui é imediata, sem necessariamente ser algo absurdo. As pessoas olham aqui e podem falar assim: poxa, os caras exageraram. Poxa, pastor, o senhor não acha que Israel pegou meio pesado, começar já querendo levantar armas para guerrear? Não, meus irmãos. O que se trata aqui, se trata da adoração a Deus. Eu não posso brincar e eu não posso deixar as pessoas brincarem com a adoração a Deus, achando que isso é do jeito que eu quero, como meu coração me direciona a adorar a Deus, e isso representa a adoração a Deus, e isso glorifica o nome de Deus. Não posso. Porque a adoração a Deus não é baseada no que eu e você achamos. A adoração a Deus é baseada naquilo que o próprio Deus estabeleceu como adoração. Ele é um Deus santo e por isso Ele não permite essas infidelidades diante dessa adoração. E por isso, então, nós precisamos ver que a atitude deles tem um contexto devido. Se a gente olhar para os versículos 10 e 11 do texto, nós vamos ver que a atitude desses homens, de fato, foi uma atitude impensada. Talvez com a motivação correta, como nós vamos ver mais para frente, mas certamente uma atitude impensada. As 2,5 tribos de Israel, só para a gente relembrar, acabaram de sair de Siló. Josué despediu-se deles com uma palavra de louvor e gratidão ao Senhor pela atitude deles, de terem sido encontrados homens fiéis ali, nessas 2,5 tribos. E Josué se despede deles falando: olha, vão, desfrutem da terra que o Senhor concedeu a vocês, por meio daquilo que a sua obediência gerou honra a vocês. Desfrutem desse relacionamento com Deus e das bênçãos que Deus promove. Essas tribos estavam com o restante de Israel agora. Marcharam em direção às terras que lhe foram concedidas, mas esqueceram. Poxa, eu vou mencionar para o restante de Israel que a gente vai construir um altar só como testemunho, não como um altar de sacrifício, mas testemunho. Esqueceram. Acharam que poderiam agir de maneira individual. E isso sim é um erro. Por isso a seriedade do povo de Israel, das 9,5 tribos que ainda estavam do lado oeste do Jordão, é extremamente devida para esse momento, meus irmãos. A adoração a Deus não é brincadeira, não. Não é algo que eu possa fazer de maneira desleixada, de maneira negligente. Eu não posso lidar com a minha vida de adoração como se fosse uma coisa que eu faço nos domingos. E durante a semana passo a minha vida inteira afastado do meu Senhor, não oro, não leio a Bíblia, não tenho um relacionamento real com Ele e acho que a minha adoração ela pode ser demonstrada por causa do meu coração quando eu estou aqui no domingo. Adoração não é brincadeira. Precisa ser levada a sério. E esses 3 primeiros versículos nos mostram isso. Nos mostram a seriedade com que eu e você devemos lidar com a adoração. Meus irmãos, essa atitude impensada aqui, como eu falei, da parte dessas 2,5 tribos, ela é impensada porque eles não tiveram a preocupação de comunicar aos seus irmãos, o restante de Israel, sobre esse altar. Eles não tiveram nem preocupação da ofensa que isso poderia promover, porque construir um altar, tendo esse altar sido estabelecido já em Siló, era ofensa a Deus, era divisão de adoração, era um mau testemunho dentro da terra dos idólatras. Era como se Israel estivesse entregando a idolatria. O versículo 1 do capítulo 18, nós vemos que Deus estabeleceu a tenda do encontro, o local onde o altar seria estabelecido, em Siló.
Por que esses homens estão, então, querendo estabelecer um outro altar dentro da terra prometida? Era isso que se passava na cabeça desses israelitas. Não se tratava de uma atitude impulsiva deles, mas zelo. Zelo pela adoração ao Senhor. Eles se preocupavam. E por isso demonstraram isso abertamente aos seus irmãos diante dessa postura. Olha, se eles estão de fato, realmente, querendo demonstrar infidelidade contra o seu Deus, o nosso Deus, é bom que eles estejam preparados para sofrer as consequências que o próprio Deus estabeleceu para aqueles que abandonam o padrão de adoração que ele estabeleceu. Então, meus irmãos, a possibilidade de rebeldia quanto à forma de adoração, essa vida com Deus, exigiu toda a seriedade possível desses israelitas no trato dessa questão. Por isso, a resposta das outras 9 tribos e meia, no versículo 12, é totalmente devida, apropriada para o momento, para essa possível demonstração de idolatria. Levítico, capítulo 17, versículos 8 e 9, o texto está aí. O texto diz em Levítico, capítulo 17, versículo, eu não anotei aqui, meus irmãos, me desculpem, mas eu vou ler aqui. Todo israelita ou estrangeiro residente que oferecer holocaustos ou sacrifícios e não o trouxer à entrada da tenda do encontro para oferecê-lo ao Senhor, será eliminado do meio de Israel. A ordem de Deus é direta. Qualquer um do povo de Israel que tenha a ousadia de querer cultuar a Deus em outro local que não seja o local estabelecido por Deus, deve ser eliminado. A seriedade que Deus estabelece como um padrão de relacionamento e de adoração é essa. Não tem nada de extravagante, de fora do padrão normal. Isso aqui não é uma ira pecaminosa da parte deles. Não, isso é zelo, meus irmãos. Zelo por aquilo que Deus estabeleceu. Pensem no contexto geral do livro de Josué, meus irmãos. Todos esses povos, com quem eles tiveram que guerrear ao longo de todo esse período, eles sofreram a punição e a condenação devida do Senhor, porque justamente eles eram idólatras. Eles não se preocupavam com a adoração a Deus. Eles não quiseram seguir o padrão de adoração que Deus estabeleceu. Eu falei para os irmãos ao longo dessas mensagens que lá em Gênesis, quando Deus falando para Abraão que o cálice da ira dele ainda não tinha transbordado contra os povos cananitas, diante da sua imoralidade, da sua idolatria, é algo que Deus falou há muito tempo, mas que chegou o momento de ser consumado. E o momento se encontra justamente na ação de Israel de dominar esses povos e exterminá-los da terra de Canaã. Erguer um novo altar era a mesma coisa que fazer o que os cananitas faziam. Buscar adorar da forma como eles queriam adorar a Deus seria um erro gigantesco da parte de Israel. E eles precisavam lidar com isso com toda a seriedade necessária. Deus declarou, se acontecer isso, é para eliminar do povo. Essa pessoa ela não pode estar no meio de Israel. Essa é a realidade. É isso que era importante para Deus. Era fazer com que Israel enxergasse a seriedade com que eles devem lidar com a adoração a Deus. Enxergar que isso não é brincadeira. Meus irmãos, muitas vezes nós vivemos uma vida de adoração a Deus achando que isso é brincadeira.
E acredite você ou não, goste você ou não, Deus, no tempo devido, vai lidar com isso no seu coração. Deus certamente irá discipliná-lo da forma como ele entender que deve discipliná-lo. Se nós estivermos vivendo uma vida de adoração, achando que isso é brincadeira, que eu posso fazer do jeito que eu quiser, que eu não preciso prestar atenção e obedecer os padrões estipulados por Deus, ouça bem, Deus irá disciplinar no tempo devido. Porque é isso que Deus faz. Ele mandou Israel, ordenou a eles, se alguém sair desse padrão que eu estabeleci, é para eliminar da terra. Essa pessoa não pode pisar o mesmo chão. Diante disso, então, meus irmãos, essa situação construída, essa falha na comunicação entre essas 2 tribos e meia e o restante das 9 tribos e meia que ficaram ao lado oeste do Jordão, nós podemos ver que na sequência, o texto continua e fala que Josué e Israel, vendo a necessidade de confrontar os seus irmãos e, inclusive, sondar o que estava acontecendo, eles instituem e levantam uma comissão. Uma comissão de representantes de Israel que tinham o objetivo de chegar até essas 2 tribos e meia e confrontá-los com a realidade da sua atitude. E no versículo 13 e 14, nós vemos como Israel lida com isso. Israel chama para si como representante dessa comissão um homem chamado Finéias. E talvez os irmãos não lembrem desse homem, mas ele é um homem extremamente importante, porque diante da confusão criada, a idolatria criada, lá no tempo do deserto, onde Israel se misturou com outros povos e começaram a idolatrar, a adorar Baal, juntamente com os povos que ali estavam. Algumas pessoas achavam que poderiam fazer isso, inclusive dentro do ambiente de adoração. E Números, capítulo 25, mostra para a gente quem é esse homem, chamado Finéias. Ele se levanta diante de Israel e da postura de idolatria de Israel. E quando um homem, um israelita, toma para si uma mulher que não era israelita e leva até a tenda para que ele pudesse ter um relacionamento com ela, Finéias, observando essa atitude, ele não pensa em 2 vezes. Ele toma uma lança na mão, vai atrás deles e, chegando lá, ele crava a lança em ambos, atravessando o homem israelita e a mulher que não era israelita. E o texto diz que o zelo de Finéias fez com que a ira do Senhor fosse aplacada. O zelo pela preocupação com a adoração devida a Deus foi aquilo que aplacou a ira do Senhor. Meus irmãos, naquele momento em Baal-Peor, 24.000 israelitas foram mortos por causa das pragas que Deus enviou justamente por causa da idolatria. Deus enviou uma praga naquele período para disciplinar o povo com relação à sua prostituição cultural. Eles se prostituíram com os outros deuses. E Deus não admite isso. Deus leva a sério a adoração. Deus capacitou Israel para adorar a Deus da maneira correta. E então Deus disciplina o povo. Dentro desses 24.000, talvez não tivessem ali pessoas que não praticaram a idolatria, que não praticaram a imoralidade, mas que sofreram a consequência de um pecado que a nação promoveu.
Esse é o homem aqui mencionado como líder dessa comissão. Finéias possivelmente foi chamado por Josué e pela liderança de Israel, porque ele era esse homem zeloso quanto à adoração. Eles sabiam que Finéias estaria disposto a fazer e disciplinar os israelitas da forma necessária. E por isso, então, ele é chamado. E no versículo 13 nós vemos isso, nos versículos 13 e 14 nós vemos isso. O texto diz: então os israelitas enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e com ele também enviaram os 10 líderes, cada um representando as 10 tribos, e 10 tribos, no caso, as 9 tribos e meia, porque metade de Manassés estava do lado oeste do Jordão também. Mas, meus irmãos, prestem atenção no quão maravilhoso é seguir os mandamentos do Senhor. Israel, o que Israel está fazendo aqui agora, levantando essa comissão, para que eles possam ir lá arguir os seus irmãos, para que eles possam entender a gravidade dessa possível transgressão, é justamente aquilo que Deus estabeleceu. Deuteronômio capítulo 13, o texto eu não coloquei no PowerPoint, mas Deuteronômio capítulo 13, nos versículos de 12 a 15, Moisés vai falar para aqueles homens, e ele fala assim: surgiram homens perversos e desviaram os seus habitantes, dizendo: vamos adorar outros deuses, deuses que vocês não conhecem. Vocês deverão verificar e investigar. E se for verdade e ficar comprovado que se praticou esse ato detestável entre vocês, matem ao fio da espada todos os que viverem naquela terra. Destruam totalmente a cidade, matando tanto os seus habitantes quanto os seus animais. E o objetivo é que aquela cidade nunca mais fosse reconstruída. Essa é a seriedade com que Deus lida com a adoração. Esse é o zelo exigido de cada um daqueles que são servos de Deus. Finéias, então, vai adiante dessa comissão, liderando eles com o objetivo de cumprir com a vontade de Deus. Fazer justamente isso que Moisés havia ensinado para eles. Ele tinha o objetivo de chegar lá, no outro lado do Jordão, e confrontar os seus irmãos com essa realidade. Percebam, meus irmãos, como Deus está conduzindo toda essa situação para fazer com que todo Israel entenda a importância da unidade na adoração a Deus. Nós vamos olhar o restante do texto e nós vamos ver que a atitude deles foi impensada assim, mas a motivação do coração deles estava correta. O que eles pretendiam com aquele altar não era fazer de um altar, mas sim um memorial. Mas a negligência ali no momento das atitudes fez com que esse momento fosse extremamente necessário. E Deus então conduz esse tempo, esse momento todo aqui, dessa falta de comunicação, para mostrar mais uma vez para Israel como se deve proceder diante da adoração a Deus. Como é importante que haja essa unidade na adoração a Deus. Que não se trata de padrões que Finéias gostava, que Josué gostava, ou que qualquer outro israelita gostasse. Mas se trata de um padrão estabelecido pelo próprio Deus. Porque a adoração é para a glória de Deus, não para a glória do povo. A adoração não busca e não visa satisfação própria em mim mesmo. Mas a adoração busca a satisfação, sim, na minha vida, baseada no meu Deus, naquilo quem Ele é na minha vida. E por isso a adoração é extremamente importante. E é a evidência do nosso viver em Cristo. Então, diante dessa situação, esses homens são levantados, são chamados. Finéias lidera ele como sacerdote de Israel, e eles vão até esses homens. E, meus irmãos, esses homens saem de Siló e vão até o outro lado do Jordão.
E quando chegam em Gileade ali, que já é o outro lado do Jordão, lado leste do Jordão, para confrontar os seus irmãos diante dessa aparente demonstração de rebeldia, eles vão com toda a autenticidade dada por Deus. Como eu falei antes, isso aqui não era uma resposta impulsiva desses homens, mas era uma demonstração clara de zelo. E a autenticidade dessa confrontação está na postura correta desses homens, em seguir todos os passos que Deus estabeleceu para eles, na necessidade da confrontação diante de uma rebeldia contra Deus. E o texto então continua, e no versículo 16 mostra essa confrontação da parte de Israel. O versículo 15 fala que eles chegaram lá, e no versículo 16, a pergunta desses homens para aquelas 2,5 tribos é: como foi que vocês cometeram essa infidelidade para com o Deus de Israel? Como vocês estão dispostos a serem infiéis? E a palavra infiel aqui, meus irmãos, tem tudo a ver com um contexto de idolatria, de rebeldia contra a adoração correta a Deus. Por isso, então, eles relatam: olha, como vocês estão sendo dispostos, prontos para ofender, afrontar ao seu Deus. Como vocês conseguem? Eles deram a sua interpretação a respeito desse altar. Esses homens chegam ali e a primeira coisa que eles fazem é falar com eles, com essas 2,5 tribos. E eles vão apresentar a interpretação deles a respeito do contexto, a respeito da atitude, a respeito desse altar. E por isso eles falam dessa maneira. E, meus irmãos, de fato, a displicência deles quanto à adoração fez com que esse momento, a construção desse novo altar, parecesse uma demonstração de idolatria, de infidelidade. O contexto aponta para a gente isso. Esses homens aqui, dessas 2,5 tribos, tinham completa consciência de que eles eram completamente proibidos de erguer um novo altar. Eles sabiam a ofensa que isso representaria, tanto quanto as 9,5 tribos do outro lado do Jordão tinham a noção. Eles sabiam do mesmo contexto, eles sabiam do que representava, e mesmo assim eles tomaram a atitude. A aparência aqui é que eles estão de fato abandonando a adoração verdadeira ao Deus verdadeiro para se contaminarem com os deuses falsos. E por isso, então, a confrontação continua e os israelitas vão falar, essa comissão montada por eles vai falar para eles: como foi que vocês se afastaram do Senhor, construindo um altar para vocês, rebelando-se assim contra Ele? A confrontação deles é muito clara. Se vocês construíram um novo altar, essa construção desse novo altar é para satisfazer o desejo do coração de vocês, não para satisfazer a Deus. É para satisfazer as preocupações de vocês, os anseios de vocês, e não para adorar a Deus. Como que vocês fizeram isso? Se afastaram do Senhor dessa maneira? Meus irmãos, essa exortação de Finéias e dessa comissão criada pelos homens de Israel buscava mostrar a gravidade da adoração dividida. É completamente inaceitável diante de Deus. Como nós falamos aqui no início, uma casa dividida não permanece em pé. Nunca vai permanecer em pé. E um coração dividido entre cumprir com o padrão de Deus e fazer conforme o meu coração manda e acha que é certo, é divisão e não promove a adoração a Deus. Eles tinham o objetivo, então, de mostrar
que isso era grave. Não era uma brincadeirinha. Não era um deslize qualquer. Mas era extremamente grave diante do Senhor. E digno de toda a disciplina que o próprio Senhor havia estabelecido. Por isso, eles apresentam como argumento tanto o pecado de Baal-Peor, aquele que nós citamos aqui em Números 25, quanto o pecado de Acã também. As duas situações mostram para eles uma realidade que eles viram e que eles viram também Deus tratando. Ao citar Baal-Peor aqui, eles estavam lembrando esses israelitas. Vocês conseguem se recordar das 24 mil pessoas, dos 24 mil israelitas que morreram por conta da divisão na adoração? Vocês conseguem se lembrar da ofensa que nós praticamos contra o nosso Deus, fazendo com que a ira de Deus pairasse sobre as nossas cabeças? Vocês lembram disso? Se vocês não estão lembrando, porque talvez aconteceu de maneira há muito tempo atrás, eu quero lembrar vocês de Acã. Vocês lembram da demonstração de infidelidade de Acã? Vocês lembram o que Acã fez, preferindo se prostrar diante de recompensas humanas e não obedecer à vontade de Deus? Deus havia falado para o povo que eles não deveriam ficar com nenhum dos despojos de Jericó. Tudo deveria ser entregue para ser queimado, e aquilo que sobrasse seria colocado diante do templo do Senhor. E Acã foi lá e tomou para si algumas recompensas. Escondeu na sua tenda, achando que ele poderia adorar a Deus, mesmo assim. Finéias e esses homens então relembram isso. Vocês lembram dessa situação e vocês lembram como Deus tratou isso? Deus não trata a idolatria, o coração dividido, de maneira aceitável, passando a mão na cabeça. Deus exige uma adoração no padrão que Ele estabeleceu, não da forma como eu e você queremos. É como se Ele estivesse dizendo: olhem para esses precedentes, olhem para aquilo que aconteceu. Rúben, Manassés, Gade, olhe para aquilo que aconteceu no passado. E lembrem-se da disciplina do Senhor diante da nossa infidelidade à adoração dEle. Lembrem-se como Deus trata, como Deus trabalha com a infidelidade e a idolatria. E vocês vão entender a importância da unidade na adoração. Meus irmãos, em ambos esses casos, as trevas pairavam sobre o futuro de Israel. Israel estava a ponto de ser eliminado. E se não reconhecesse o seu pecado e não abandonasse o seu pecado, Deus eliminaria Israel da face da terra. Nós vimos com a rebeldia de Israel no deserto, quando Deus fala para Moisés: Moisés, esse povo é corrupto, corrompido, eles não querem adorar e servir ao meu nome, então eu vou fazer o seguinte: eu vou eliminar a todos eles e vou começar um novo povo a partir de você. Deus estava disposto. Ainda seria Israel? Seria. Moisés era israelita. Mas começaria ali uma nova geração. E Moisés se negou a que isso acontecesse. Meus irmãos, a realidade da seriedade com que devemos tratar a adoração é própria para os nossos dias hoje. Nós estamos vendo um contexto do Antigo Testamento, um contexto que trabalha com algumas áreas, e entendam essa palavra, áreas ritualísticas, porque Deus havia estabelecido padrões de adoração para o Antigo Testamento, a forma como eles iriam fazer, vai ser assim, tal hora, acontece assim, mas tudo isso mostrava para Israel a necessidade deles serem obedientes
Da mesma forma, hoje, cada um de nós é chamado para viver uma vida de adoração conforme o padrão que Deus estabeleceu. Olhando para a vida que Deus exige dos seus filhos e cumprindo com ela. Deus exige santidade. Mas eu não preciso ser santo. Deus exige comprometimento com as coisas do reino de Deus. Não, eu não preciso ser tão legalista e levar isso às últimas consequências. Deus exige obediência. Não, mas Deus sabe que eu sou pecador. Meus irmãos, o mundo aí afora vai falar isso para vocês. Crianças, na escola de vocês, os seus amiguinhos vão falar para vocês: não tem nada a ver não. Vocês são muito novas para obedecer à Bíblia, aquilo que a Bíblia fala. Adolescentes, os seus amigos vão falar para vocês: viver uma vida de santidade, esperar os momentos certos para que você possa namorar e se engajar em outros relacionamentos. Não, isso é exagero. Jovens, o mundo vai falar para vocês: vocês não precisam viver uma vida de santidade, não. Adoração é aqui no coração e Deus entende a sua limitação. Deus se importa com aquilo que o coração de vocês está pensando. Não está se importando com o padrão que Ele estabeleceu. Adultos, a vida, o mundo, vai falar para vocês: vocês não precisam cumprir com a vontade de Deus na vida de vocês. Vocês não precisam viver uma vida para a glória de Deus no trabalho de vocês. Vocês não precisam tomar atitudes conforme a palavra direciona, de viver uma vida sacrificial dentro do seu casamento. Você não precisa fazer isso não, você pode ter outras opções. Meus irmãos, o mundo sempre vai promover divisão na adoração. O mundo nunca vai promover unidade na adoração a Deus. Porque ele nunca terá a capacidade disso. A seriedade com que está sendo tratado esse assunto aqui precisa ser a seriedade com que eu e você vamos lidar no nosso dia, amanhã, quando a gente sair daqui. Daqui a pouco, ou talvez agora. Na forma como eu apresento o meu coração diante do meu Deus, achando que o fato de eu estar aqui no domingo representa a adoração a Deus. Meu irmão, se você tiver com o seu coração dividido, se você ainda tiver dúvida, se você deve cumprir ou não a vontade de Deus estabelecida pela palavra de Deus, isso não é adoração. E nunca vai ser. Deus não recebe resto. Deus não vai aceitar você adorar a Ele como você quer e não como Ele estabeleceu. Não vai. Deus entende que nós somos pecadores, entende. Mas Ele não permite que nós vivamos nos nossos pecados. Por isso Ele enviou Cristo Jesus para morrer pelos nossos pecados. Então não vem com essa historinha: não, Deus sabe que eu sou pecador, eu tenho as minhas lutas, e aceite viver uma vida pecaminosa. Isso não é adoração a Deus. Você reconhece que é pecador, você entende as áreas que você tem perdido, coloca diante de Deus, se arrependa, confesse diante dEle e busque abandoná-las. Porque se não for assim, não é adoração. Nós não somos perfeitos, meus irmãos, e eu tenho certeza disso. A palavra de Deus me declara isso. Eu tenho completamente convicção que eu sou pecador. E eu sei que os irmãos são pecadores, porque a palavra de Deus diz isso sobre mim e sobre vocês. Mas a palavra de Deus também diz que Cristo Jesus é toda a capacitação que eu e você necessitávamos para viver uma vida piedosa diante dele. Não tem desculpa. Não tem justificativa.
Ah, é isso que aconteceu, por isso eu estou vivendo assim. Ah, é isso que aconteceu, por isso eu estou adorando a Deus assim. Ah, é dessa forma como me responderam. Ah, eu estou vivendo então a vida de adoração assim. Ah, fulano faz isso e eu acho que ele está vivendo uma vida de adoração, então eu quero viver igual a ele. Nada disso é justificativa. Deus estabeleceu um padrão. E esse padrão deve ser seguido, conforme a vontade soberana dele. Meus irmãos, diante dessa confrontação, a resposta desses homens é completamente compreensiva. Eles compreendem a seriedade com que Israel está tratando esse assunto. O versículo 21 a 23 mostra que eles conseguem compreender as 2,5 tribos que estão sendo confrontadas por uma atitude que aparentemente era pecaminosa, mas que eles vão declarar agora que não é. Eles entendem a seriedade. Versículos 21 a 23, eles vão declarar isso para esses homens. Olhem para essa sequência. A resposta deles é uma autenticação a tudo isso que nós estamos vendo. Ele fala assim, se nós agimos com rebelião e infidelidade, ou infidelidade para com o Senhor, não nos poupem. Não nos poupem. Façam aquilo que Deus ordenou que vocês fizessem. Aquilo que nós vimos lá em Levítico 17. E ele segue depois e ele fala, olha, se a atitude nossa de fato foi errada, se nós buscávamos fazer um local de adoração que não fosse o local que Deus estabeleceu, que o próprio Senhor nos peça conta disso. Eles entendem. Eles olham para aquela situação, aqueles homens parados ali na frente deles, confrontando eles com uma realidade daquilo que aparentou a atitude deles ao erguer aquele monumento. E eles compreendem que isso é genuíno. Eles entendem que eles estavam buscando fazer a vontade de Deus. Por isso a resposta deles é completamente sincera também. A resposta deles a essa confrontação vem nos versículos subsequentes. 24 a 29, ele vai falar. Mas ao contrário daquilo que parecia ser, as tribos de Ruben, Gade e meia tribo de Manassés explicam aquilo que deveria significar esse altar. E a justificativa deles é extremamente precisa, meus irmãos. Se a confrontação dos israelitas visavam com que eles prestassem atenção e entendessem a importância da unidade na adoração do povo de Israel ao seu Deus, eles respondem justamente apontando isso. Versículos de 24 a 29 nós vemos. E ele vai falar, é por isso que nós resolvemos construir um altar, não para holocaustos ou sacrifícios, mas para que esse altar sirva de testemunha entre nós e vocês. Quando nós construímos, Finéias, quando nós construímos esse altar do lado de vocês, do Jordão, e nós criamos esse altar imponente ali, possivelmente um altar bem grande, que fosse visível ao outro lado da margem. Quando nós construímos isso, o nosso objetivo não era ter um segundo local de adoração. Mas o nosso objetivo é que esse altar fosse um mero testemunho, uma réplica do altar que está estabelecido em Siló. Para que os nossos descendentes, nunca fossem separados de vocês, nunca fossem afastados dessa adoração, desse culto que devemos prestar ao nosso Deus. Este altar não servia como um local de culto, meus irmãos. Esse altar servia como um testemunho, algo que seria completamente correspondente à vontade de Deus. O único problema foi que houve essa falha na comunicação.
eles agiram de maneira impensada. Não pensaram nas consequências, nas implicações de terem construído esse altar. E por isso, então, eles estavam sendo confrontados de maneira genuína. Meus irmãos, o problema aqui é resolvido. Eles conseguem compreender a realidade de que esses israelitas não estavam se entregando à idolatria. Os israelitas que estavam, as 2,5 tribos que estavam do lado leste do Jordão, entendem a genuinidade da confrontação do povo de Israel. E ambos chegam à conclusão de uma coisa: o que importa é que nós e vocês estejamos sempre adorando da maneira como Deus estabeleceu. Por isso eles chegam a essa conclusão. E nos versículos de 30 a 34, nós vemos eles resolvendo a situação toda. Finéias ouve o lado deles, ouve o testemunho que eles dão a respeito desse altar e entende: é devido, é justificado. Vocês não deveriam ter feito assim, mas nós entendemos que vocês estão pensando da mesma maneira que nós. Nós entendemos que agora ambos estão com o objetivo único de pensar numa unidade na adoração a Deus. Agora nós conseguimos compreender que vocês não estão com o coração de vocês divididos quanto à adoração a esse Deus. Mas que vocês compreendem a seriedade com que deve ser tratado. O altar continua ali. E no final, no versículo 34, eles declaram que esse altar, ele foi dado o nome a esse altar como um testemunho entre eles, né, as 2,5 tribos e as 9,5 tribos do leste do Jordão, e o seu Deus. Que Deus é Deus. Que só existe um Senhor. E que a adoração precisa ser estabelecida pelo padrão que Deus designou. Meus irmãos, diante de tudo isso que acabamos de ver, eu gostaria de compartilhar com os irmãos 3 aplicações que eu pensei para a minha vida, mas que cabe sim na vida de vocês também. A primeira coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos lembrar que Deus é quem define a forma do seu povo adorá-lo. É Deus. Não sou eu, não é você, não é nenhum de nós aqui. É Deus quem define. Nós não podemos esquecer disso. Ele não vai aceitar nada diferente disso. Qualquer coisa que não esteja estabelecida pelo padrão de Deus não é adoração. Pode ter motivações sinceras? Pode. Mas se não se adequar ao padrão que Deus estabeleceu, não é adoração. Eu posso estar querendo fazer isso de maneira genuína, mas se não se adequar aos padrões de Deus, não é adoração. E Deus não vai aceitar. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é nos lembrar que é Deus quem estabelece o padrão da adoração. Não somos nós. Segunda coisa que nós podemos aplicar na nossa vida: a adoração a Deus não se baseia no medo de estar errando. Não se baseia. A adoração a Deus não se baseia em ritualismos, religiosidade. A adoração a Deus se baseia na paz que temos em saber que o próprio Deus nos deu um manual para que possamos seguir e adorá-lo como ele deve ser adorado. Meus irmãos, se existe alguma dúvida na sua vida com relação a como você deve adorar a Deus, não pergunte ao seu coração como ele deve adorar a Deus.
corra até a palavra de Deus e descubra, por meio dela, como você deve adorar a Deus. Como eu falei, a adoração não se baseia no medo, mas sim na paz, na tranquilidade que a palavra de Deus nos permite ter ao cumprir e obedecer com aquilo que ela diz. É maravilhoso poder olhar a palavra de Deus e enxergar nela o direcionamento. Eu não preciso ficar preocupado se eu estou errando, porque a palavra de Deus me direciona a adorá-lo da maneira correta. Então, essa é a segunda aplicação que nós temos para a nossa vida. E eu gostaria de fazer uma terceira e última. Eu não coloquei no slide. Mas nós precisamos também nos lembrar que quando nós falhamos nessa adoração, quando nós pecamos em cumprir com o padrão que Deus estabeleceu, lembre-se, Ele permite sempre que você se arrependa, reconheça e abandone a sua atitude pecaminosa. Deus é um Deus misericordioso, meus irmãos. E eu falo isso porque muitas vezes a pessoa pode olhar aqui, depois de tudo isso que falamos, talvez com a ênfase dada pelo pastor, e pense assim, poxa, mas Deus estabeleceu então um padrão impossível para mim. Para a gente sozinho, é completamente impossível. Mas por meio de Cristo Jesus, tudo isso é possível. E Ele sempre nos permite um novo começo. Então se lembre disso. Está com o coração dividido? Está esquecendo como se deve seguir o padrão que Deus estabeleceu? Está buscando se satisfazer com a vontade do seu próprio coração? Lembre-se que Deus permite com que você reconheça o seu pecado. Confesse ele e o abandone, para que assim você possa voltar a adorá-lo no padrão que ele estabeleceu. Amém? Que possamos lembrar disso, irmãos. Que possamos lembrar da seriedade com que devemos lidar com a adoração ao nosso Deus. E que essa oração, ela seja fruto de uma unidade estabelecida pelo padrão de Deus, e não do nosso. Vamos nos colocar de pé? Vamos encerrar o nosso culto orando ao nosso Deus, pedindo que Ele nos ajude a lembrar da importância disso no nosso dia a dia. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse tempo aqui que tivemos de poder conversar e pensar a respeito da Tua palavra. E Deus, diante daquilo que o Senhor falou aos nossos corações nessa noite, nós conseguimos compreender a importância de adorarmos o Senhor de acordo com os seus padrões. Deus, nós somos pecadores, miseráveis pecadores. E sabemos que não somos perfeitos, Pai, mas nós cremos plenamente que o Senhor nos capacitou a viver dessa maneira, para a honra e glória do Senhor, adorando o Senhor nos seus padrões, por meio de Cristo Jesus. Ele nos capacita a isso, Pai. E nós podemos então sim viver de acordo com a Tua vontade. Por isso, Deus, nos ajuda a lembrar de tudo isso que acabamos de ver. Que a gente não haja com a adoração, Senhor, de maneira negligente, displicente, distraída, mas que a gente possa agir com a adoração da maneira mais séria, que o Senhor nos capacita a entender. Senhor, nos ajuda a sermos homens e mulheres zelosos por uma adoração apropriada ao Senhor. Que as nossas vidas possam transmitir isso para as pessoas. Que o mundo lá fora que ainda não te conhece e não confessa o Senhor como o dono de suas vidas, possam enxergar nas nossas vidas essa unidade na adoração ao Teu nome, Pai.
Que eles possam perceber e identificar que nós não adoramos ao nosso Deus de acordo com o nosso coração, mas que nós fazemos isso de acordo com o padrão que o Senhor estabeleceu. Porque o nosso padrão é pecaminoso e limitado, mas o teu padrão, Senhor, é perfeito e santo. Por isso, Deus, nós te pedimos mais uma vez que o Senhor nos ajude a lembrar disso. Que as nossas vidas sejam um testemunho vivo de pessoas completamente incapazes por si mesmas, mas completamente capacitadas por Cristo Jesus, que o adoram em espírito e em verdade, da maneira correta, por meio daquilo que a Tua palavra nos direciona. Muito obrigado por esse tempo, Pai. Muito obrigado por aquilo que ouvimos. E nós oramos assim, agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que a graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que o amor de Deus, o nosso amado Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com cada um de vós, queridos irmãos, hoje e para todos sempre. Amém. Pode se sentar, irmãos. Tenha o seu tempo de oração silenciosa. Eu estarei à porta para cumprimentá-los.